7º ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Adriana, professora de Geografia, e eu vim aqui para mais uma aula de Geografia, né? Para falar dessa ciência maravilhosa que estuda não só o aspecto geográfico humano, mas estuda o aspecto geográfico físico e que vai te apresentar aí uma nova possibilidade de como conhecer o mundo sem sair do lugar. Vamos lá? Então, a gente tem hoje como base de estudo, lembrando lá das aulas da professora, quando iniciou ali, nesse capítulo que a gente está falando sobre Brasil Indicadores Sociais, vai dar continuidade lá na página 44. A gente vai falar de educação, a partir do analfabetismo, na questão de metas, na questão de saber se o Brasil, de saber como é o estudo, a informação, os dados informacionais que são dados, né? E se o Brasil, onde que ele está, em qual posição ou não dentro dessa questão. E também entender dentro do território brasileiro, no contexto interno, se nós estamos conseguindo atingir a meta da definição de educação, aí tentando erradicar, não estou dizendo que está erradicado, o analfabetismo no nosso território brasileiro. E também vamos falar da questão da distribuição da população, densidade demográfica a partir de um estudo de dados informacionais, né? Como essa população está dividida a partir de um contexto histórico e como o IBGE vai me trazer em números. Vamos lá? Então eu tenho aqui um mapa político do Brasil. Esse mapa político, ele vai me trazer essas informações das quais eu preciso para entender como o meu Brasil está dividido. Vamos lá? Eu tenho aqui a divisão regional brasileira, só que antes disso eu vou lembrar de uma aula onde foi apresentado o território brasileiro em expansão. Nós temos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, correto? Beleza. Então eu vou ter aqui, dentro desses meus 8 milhões de quilômetros quadrados, eu vou ter uma divisão regional em estados, né? E em capitais. Então eu tenho um país delimitado através de seu território, de suas linhas imaginárias, e eu tenho uma divisão regional. Então vamos conhecer a divisão regional brasileira? Vamos lá, lembrar? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E no contexto histórico, eu vou lembrar também da minha penúltima aula, nossa última aula de revisão, que a professora falou da chegada do europeu aqui, principalmente pela zona litoral, pela área litoral, aqui onde é banhado o Brasil, através aqui do nosso Oceano Atlântico, e aqui se começou a ser povoado. A população foi se fixando aqui e depois ela foi adentrando. No decorrer da história você vai entender que isso se deu a partir do crescimento urbano no Brasil, tá? A partir da chegada da industrialização no Brasil. Durante as nossas próximas aulas você vai entender perfeitamente como foi que o nosso Brasil ficou desse tamanho. Mas, apesar de termos esse 8 milhões de quilômetros quadrados, a gente não está bem distribuído em população. Não, estamos irregularmente distribuídos. Até porque a história começa aqui, né? Vem a partir de Salvador, no Nordeste, e a gente vem para o Sudeste, depois vem os imigrantes para o Sul, depois dos imigrantes para o Sul houve a migração interregional. Lembra lá da nossa aula sobre migração interregional, num contexto histórico e conceitual? Pois é, essa migração interregional que saiu principalmente do estado, aqui da região Nordeste, e foi ali para São Paulo, depois foi ali para a construção de Brasília, porque o governo brasileiro era em Salvador. Não, vamos para o Brasil, a coroa estava no Brasil, não, a coroa estava chegando no Rio de Janeiro. Aí depois viu-se a necessidade, quando se foi se transformado em República Federativa Brasileira, viu a necessidade de que o Brasil precisava crescer e o governo brasileiro precisava chegar mais perto do povo, né? Então começou a se ter o projeto e a construção de Brasília, do Distrito Federal. E aqui nós temos o ponto central do nosso governo brasileiro, onde temos as leis, onde nós temos aí os nossos governantes que governam bem o nosso país. Então aqui a gente tem uma
já estudando, analisando, então professor, então começou a crescer daqui, veio para cá, e aí depois eles foram avançando o território. Sim, eles foram avançando o território, chegaram até o norte, mas chegaram até o norte depois de muito tempo, ali no período áureo da borracha, começou a haver também uma migração interregional do Nordeste para o Norte, onde também o fator econômico, né, o fator de desenvolvimento social levou esses nordestinos para o norte, pela necessidade de mão de obra de trabalho, tá? Então, nós conseguimos ver que quando chegou aqui no norte, nossa, a distribuição da população brasileira aqui é irregular demais, né? Então nós vamos entender que a cada quilômetro quadrado quantas pessoas são que estão aí habitando dentro do nosso estado do Amazonas, dentro do Acre, dentro do Amapá, de Roraima, de Rondônia, de Tocantins. Como é que está dividida a minha população? Se eu também tenho o corte dos rios, tenho as minhas hidrovias. Sim, porque quando chega aqui no norte, nós temos mais espaço hidrográfico do que o espaço terrestre. Aqui no estado do Amazonas, quando a gente vai entender a construção ali na década de 70, quando o Brasil, no período militar, ele vai crescer, urbanizando e industrializando todo o território brasileiro, eu vou entender que quando chega aqui, são construídas várias BRs, né? São construídas várias interestaduais. E essas interestaduais vão ligar um estado ao outro. Só que quando chega aqui no norte é um pouco dificultoso, principalmente no estado do Amazonas, porque nós temos veias, né? Nós temos veias hidrográficas, nós temos braços de rios, nós temos os igarapés. Então é muito dificultoso aqui a questão do transporte, né, do transporte físico até hoje das pessoas e também de mercadorias. Então a gente vai entender que a distribuição da população brasileira ela é irregular e isso vai fazer com que os serviços públicos básicos que nos são garantidos por direito do governo sejam em menor número para pessoas, principalmente as pessoas que vivem aí na linha da pobreza, das pessoas menos favorecidas. Principalmente aí o livro vai te trazer uma informação necessária. Vamos abrir aí teu livro aí na página 47 e na página 46, que vai falar da desigualdade social no Brasil e o que isso vai trazer. Quando a gente vai entender de urbanização brasileira e a gente vai entender a população, a gente vai conseguir compreender ela a partir do estudo do território, do estudo do meu espaço. Será que tem como o Amazonas crescer ainda em população? Será que é só os braços de rios? Será que são só as veias hidrográficas que fazem com que eu não tenha um crescimento, uma distribuição da população brasileira boa? Não, não é só isso. Também tem o fator da questão ambientalista, que é a preservação e conservação de lugares dentro do nosso estado, principalmente, que vai fazer com que alguns órgãos públicos não permitam que haja nenhum número de pessoas habitando, né? Então eu tenho esse fator também, muito importante saber. E isso vai fazer com que ocorra aí a desigualdade social no meu Brasil. É um dos fatores, não é o único, é um dos fatores. A economia também, a questão social também vai fazer com que aconteça essa desigualdade, né? E também a questão política. Então nós temos aí vários fatores que vão trazer esse estudo da desigualdade no nosso Brasil, fazendo crescer. E também não esquecendo da questão racial, né? Principalmente do favelado ali no meu Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros lugares do nosso território brasileiro, né? Então, deu bem para você identificar, para você conceituar, né, para você centralizar. O que você precisa fazer agora é o seu exercício, né? O seu exercício e o que está sendo proposto aí na plataforma. Não esquecendo que na nossa próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o coeficiente de Gini e qual o seu objetivo. Então, 7º ano, eu quero aqui agradecer a sua paciência, a sua atenção. Não esqueça de assistir a minha videoaula para você poder fazer o exercício. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, eu tô aqui para te ajudar. Tchau, tchau, 7º ano!